Boa tarde, pessoal. Vamos para mais uma aula de metodologia científica, certo? Na aula de hoje, nós vamos comentar sobre os métodos de coleta de dados, né? Como é que a gente gera as evidências que a gente considera científica, né? E como nós vimos lá no começo desse curso, né? A ciência ela é feita com base em evidências. E existem meios, né, pelos quais essas evidências são coletadas, que é o objetivo, né, de explanação geral aqui dessa aula de hoje. Ok? Bom, como nós vimos na aula de introdução ao método de pesquisa, a seção metodológica, certo? A seção metodológica ela é subdividida, né, em delineamento da pesquisa e enquadramento metodológico, certo? Em que o enquadramento metodológico ele significa a base teórica para a escolha, né, dos métodos de pesquisa que nós vamos aplicar a nossa, ao nosso trabalho, certo? Então, o enquadramento teórico é aquela base conceitual que vai lhe explicar o tipo de pesquisa, como foi visto, certo? E nós vimos que a pesquisa ela pode ser classificada com relação à natureza dos dados, com relação aos objetivos, com relação à lógica e a própria tipologia da pesquisa, quando você classifica de acordo com essas dimensões, você vai falar em abordagem de pesquisa. Uma abordagem qualitativa, uma abordagem quantitativa, com o uso de dados qualitativos ou quantitativos, ou o uso dos dois. Uma abordagem de pesquisa que vai buscar explorar, descrever, explicar ou predizer, e que se utiliza de uma lógica indutiva ou dedutiva. Então, essa primeira parte, ela está explicada lá na aula passada, certo? Só que, tendo essa tipologia de pesquisa, né, a gente precisa estudar a forma como nós geramos dados cientificamente, que é a coleta dos dados, a aula de hoje. Essa coleta de dados, pessoal, ela vai se encaixar no que a gente chama de estratégia de pesquisa. O que é estratégia de pesquisa? É como se fosse um conjunto de passos pré-estabelecidos para que você guie a forma como a sua pesquisa vai ser realizada. Então, esses caminhos pré-estabelecidos, né? Pré-estabelecidos aonde, Cândido? Na literatura sobre metodologia de pesquisa. Né? Essa literatura vai nos ajudar a organizar o nosso processo de pesquisa. O nosso processo de pesquisa, digamos assim, que deve ser explicado no delineamento da pesquisa. Então, quais foram os passos que você escolheu para realizar a sua pesquisa? Isso é o delineamento. Quando você olha para essas estratégias de pesquisa, o que é que você vai ter? Um conjunto de passos que você pode seguir e que vão lhe dar um caminho seguro para desenvolver uma determinada pesquisa. Essas estratégias elas vão estar diretamente ligadas aos tipos de questionamento que você faz, ao tipo de acesso a fenômenos que você tem. Então, você pode simplesmente olhar, olha, eu quero investigar uma determinada situação, eu tenho acesso a isso, então eu vou seguir uma pesquisa, né, de estudo de caso. Então, você vai ter lá o conjunto de passos que qualificam a sua pesquisa como um estudo de caso. Não basta você dizer, olha, eu vou estudar um caso aqui e pronto, isso é um estudo de caso. Não, porque você tem todo esse fundamento teórico para classificar a sua pesquisa como um estudo de caso. E é isso que nós chamamos de enquadramento metodológico.
O enquadramento metodológico ele vai ser exatamente isso. Esta pesquisa é uma pesquisa de estudo de caso que usou de dados qualitativos com objetivos exploratórios, por meio de uma lógica indutiva, em que se coletou dados por meio de documentação e entrevista, os quais foram, por fim, aqui, ó, analisados de acordo com uma análise de conteúdo. Isso é um enquadramento metodológico da pesquisa. Só que não basta você sair dizendo assim, pá, pá, pá. Depois que você faz esse enquadramento, você tem que explicar por que é que sua pesquisa é um estudo de caso que usa dados qualitativos com objetivos exploratórios por meio de uma lógica indutiva, utilizando documento e entrevista que foram analisados quanto ao seu conteúdo. E onde é que você vai saber o que é cada uma dessas coisas para você explicitar? Na literatura de metodologia científica. Aí você vem. O estudo de caso é isso, pá, 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 pá. Não vou dizer agora porque são cenas dos próximos capítulos, tá? Cujos dados coletados foram qualitativos, e aí vocês viram na aula passada o que é que isso significa, né? O que é que quer dizer que eu quero fazer a pesquisa com abordagem qualitativa, cujo objetivo é exploratório, então você já tem a noção que é porque tem pouca ou nenhuma informação sobre esse assunto, então eu vou começar a levantar as primeiras ideias sobre isso. Como eu estou fazendo um estudo de caso, eu vou aplicar a lógica indutiva. Grosso modo, bem resumidamente, o que seria essa indução? É a partir de poucos casos, né, eu fazer uma teoria, uma extrapolação para além daquele caso que eu estou investigando. Ou seja, eu parto de coisas que eu observo para coisas que eu não observo, né? E o dedutivo é o contrário, eu só faço concluir acerca daquelas variáveis que eu mesmo já observei, né? Então, não é uma lógica indutiva, né? Você vai lá e diz, olha, eu vi um cisne, é branco. Eu vi outro cisne, é branco. Eu vi outro cisne, é branco. Então, eu posso induzir que todo cisne é branco. Isso não quer dizer que um dia eu não venha a ver um cisne negro. Tá? Então, você está concluindo que só existem cisnes brancos, ou seja, você não viu todos os cisnes, mas você concluiu com base nisso. Né? E o dedutivo não. O dedutivo é que você conclui em cima apenas daquilo que você conseguiu observar. Então, a nossa pesquisa, pessoal, em termos de seção metodológica, ela existe para explicar tudo isso, como foi explicado na aula passada. Então, o que é que nós vamos ter? Né? Nós vamos ter agora que conhecer as formas de coletar dados, as formas de analisar esses dados e como isso se encaixa dentro de uma estratégia de pesquisa em geral, certo? Bom, então, eu fiz essa... não tem nem por que eu falar, né? Mas eu fiz essa pequena inversão, normalmente eu falo da estratégia para depois falar disso. Hoje eu vou começar falando disso para depois falar das estratégias, até porque quando a gente está falando os caminhos, a gente diz que tipos de documento, de coletas de dados seria mais adequado para cada um desses tipos, certo? E aqui em verde estão destacados apenas aqueles que nós vamos aplicar, né, que a gente vai comentar nessas próximas 3 aulas, né, na aula de hoje e nas outras 2. Nós não vamos falar de todos que existem, nós vamos falar dos principais. Então, nós vamos falar sobre documentação, sobre entrevista, questionário, observação, grupo focal, mas existem outros, inclusive, que não estão registrados aqui, como, por exemplo, registro em arquivo e artefato físico. Análise de dados, análise de documento, de discurso, de conteúdo, imagem, som, mas aí nós vamos ver só esses 3 que são os principais, certo? E aí, obviamente, as análises estatísticas, né, análises
descritivas, que se enquadram em análises mais gerais. E quanto às estratégias de pesquisa, nós vamos falar sobre como se faz um estudo experimental, como se faz um estudo tipo survey, como se faz um estudo que se diz estudo de caso, como se faz um estudo do tipo design science, como a gente faz uma pesquisa-ação, mas existem outros, fenomenologia, história de vida, grounded theory, né, ou teoria fundamentada, etnografia, história oral, existem outras estratégias de pesquisa, né, e coletas de dados, análise de dados, tá? Ok? Até aqui, beleza, né? Podemos seguir. Beleza. Você pergunta porque é só para saber se vocês estão ainda aí, né? Bom, pessoal, então, veja que dentro desse nosso curso, nós estamos dando diretrizes gerais, conceitos, que muitos deles vocês não vão nem usar. Por exemplo, aqui, a gente vai falar de fontes de evidência que são principalmente utilizados no que a gente chama de pesquisas qualitativas. Quando a gente tem uma pesquisa experimental, tá? Quando a gente tem uma pesquisa experimental, a gente acaba não vai não vai ter esse tipo de coleta de evidência. A evidência vai ser gerada pelo próprio experimento, né? Mas aí nós estamos subsidiando, dando aí o principal ferramental para que não só nessa pesquisa de TCC, mas em quaisquer outras pesquisas que vocês vão vir a desenvolver, vocês tenham, né, como escolher, como se basear para desenvolver as pesquisas de vocês, certo? E note-se que a seguir nós temos muitas citações de diferentes livros, de artigos, enfim, e é complicado vocês irem atrás, digamos, de todos esses textos de maneira integral, de se aprofundar. Isso não é de uma hora para outra, certo? Então, tomem, inclusive, esses slides, essas referências, como passíveis de utilização na pesquisa de vocês, né? Ah, eu preciso de uma definição de entrevista. Ah, dá uma olhada lá no slide do Cândido, pega aquilo ali para desenvolver em cima, não tem problema. Essas definições, essas conceituações, elas são realmente assim genéricas, elas são repetitivas, às vezes você vai pegar diferentes trabalhos de diferentes pessoas e vão estar basicamente utilizando a mesma fonte, a mesma citação, a mesma definição, porque é uma base. O que vai diferir a sua pesquisa da outra, mesmo tendo utilizado um estudo de caso, é o quê? Né? É a abordagem da sua pesquisa, como foi que você fez, o objeto que você tratou, o tema que você está investigando. Mas estudo de caso é estudo de caso na tua pesquisa qualitativa ou na tua pesquisa quantitativa. O que vai caracterizar é como você pega todo esse conhecimento que nós estamos dizendo que está no enquadramento metodológico e coloca para realmente se desenvolver uma pesquisa. Certo? Então, na próxima aula, quando a gente for falar de estratégias de pesquisa, nós vamos falar dos passos e depois nós vamos pegar algumas pesquisas e mostrar como foi que essa pesquisa que se disse estudo de caso aplicou um estudo de caso. Como é que essa pesquisa que se diz experimental aplicou o estudo experimental. E vocês vão ver que vai haver as diferenças. Vai haver os improvements, né, as melhorias, as questões que, em função da particularidade daquele que você está estudando, você precisa incrementar. Então, podem tomar isso como base, não se acanhem se precisar utilizar alguma dessas citações, alguma dessas informações, porque estão registradas aqui justamente para que vocês possam ter essa fonte rápida de pesquisa, né, para começar. E, obviamente,
à medida que você vai construindo pesquisa, se envolvendo com pesquisa, você vai acabar lendo essas referências, inevitavelmente, né? Porque você vai chegar a questionamentos. Poxa, mas será que isso daqui realmente vai se aplicar nessa pesquisa que eu estou montando agora? E aí, você, para ampliar o poder de decisão, você precisa de mais informação. E quem é que vai lhe dar mais informação? Você ir ler a fonte por completo, e não aquele recorte basilar que eu estou trazendo aqui para vocês conhecerem. Né? Sempre na perspectiva, nós estamos estabelecendo um ponto de partida e não um ponto de chegada. Vocês não podem se contentar com o que eu estou falando aqui, porque eu não estou falando aqui para a pesquisa de cada um. E onde é que você vai puxar esse assunto? Com o seu orientador, com sua orientadora. Eu quero aplicar tal coisa na minha pesquisa que eu vi, assim, assim, assado. Quem é a primeira pessoa que vai fazer essa confrontação com você, esse papel do advogado do diabo? A pessoa que está lhe orientando, que já tem mais uma experiência, que conhece o assunto e que vai lhe dizer, mas e tal coisa? Muitas vezes o Alan vai fazer essa pergunta bem aqui. Aí tu diz, mano, né? Ixi, realmente eu não pensei nisso e tal, e vamos rearranjar. Certo? Esse é o processo natural de desenvolver a pesquisa. Vocês vão ter uma base, vocês vão ter um leque de opções e vocês vão começar a imaginar, arquitetar, a projetar. Poxa, mas se eu fizesse assim, assim, assado e pá, não sei o quê, vou usar esse e aquilo. Às vezes vai dizer, às vezes vai ser pouco, às vezes vai ser demais, tá? Demais porque não vai ter condição de você concluir a tempo, pouco porque seja por amostra, seja por enfim, outras razões que vai ser discutida com a orientação e etc. Tá? O Diego colocou aqui, e uma caracterização se enquadra em qual? Como assim caracterização, Diego? Tu pode me explicar melhor? Eu não entendi. Pode ser por escrito mesmo, se você não quiser falar. Pois é, mas eu não entendi uma caracterização de quê? Como assim? Porque assim, não posso dizer que é um estudo de caso, porque eu posso caracterizar um material. Então, o pessoal que vai fazer materiais aí, né? A Brenda, por exemplo, vai fazer sobre materiais cerâmicos. Então, ela tem que fazer uma caracterização dos materiais, né? Inclusive, é uma diferença fundamental, como nós vamos ver quando estivermos falando de pesquisa experimental, que a seção metodológica que tem lá, ela não vai ser mais método de pesquisa como a gente está usando aqui. Vai ser materiais e métodos, porque ela vai ter lá os materiais e os métodos, que são os ensaios que vão ser aplicados ali naquela pesquisa. Né? E a própria pesquisa pode ser só uma pesquisa para caracterizar um material novo. Tá? Mas aí eu não entendi bem como seria essa sua caracterização. Caracterização nos serviços de abastecimento e saneamento em comunidades. Bom, então agora já começa a ficar mais claro, né? Então, por exemplo, você pode fazer isso dizendo que é um estudo de caso. Depois nós vamos ver bem melhor o que é um estudo de caso. Qual é o caso, né? A comunidade, né, que você vai investigar, certo? E aí você vai caracterizar. Mas aí o que se tem que levar em consideração é o que se almeja com essa caracterização. Porque nós vamos ver que um estudo de caso, ele é circunstancial, por assim dizer. Você não estuda um caso pelo caso. Você não faz um experimento, e aí repetindo sempre, né? Um corpo de prova
Eu não faço um rompimento para saber o FCK do corpo de prova, mas para fazer uma inferência sobre o, né, a resistência daquela estrutura que eu estou fazendo com aquele concreto. Né? Eu, não, eu não posso fazer o caso pelo caso. Né? Eu tenho que pensar, eu estou caracterizando este caso e com isso eu vou aprender o quê? Para quê? Para a teoria ou para o conhecimento sobre abastecimento e sobre saneamento. Quando eu investigar essa comunidade, o que é que eu posso aprender? Aí vai dar do conhecimento sobre a área, vai a construção da argumentação que você vai fazer. Eu não, eu não posso simplesmente caracterizar por caracterizar. Vou dar um exemplo prático. Em 2019, o Carlos Henrique, ele era meu orientando e a gente fez um estudo sobre caracterização geométrica de edificações em Crateus, né? Só que nós não fizemos em Crateus por causa de Crateus. É claro que vai servir a Crateus, né? É claro que é interessante saber, do ponto de vista técnico, né? Do ponto de vista de conhecimento sobre o gerenciamento, sobre a construção de Crateus. Mas isso não pode ser o objetivo em si. Então, no trabalho dele, o que é que a gente queria saber caracterizando os índices de Crateus? Bom, nós queríamos saber se as obras de pequeno porte, que são as obras que existem em Crateus, que é o mais comum, eles têm os mesmos índices geométricos de obras de maior porte, que era o que já tinha na literatura. Quando você abria lá um livro, pegava anal de congresso, periódicos, tinha lá índice de compacidade, né, para prédios de 20 andar, casas de praia, né, de condomínios de segunda moradia, mas não tinha para uma casa, não tinha para uma obra de pequeno porte, TR mais um. Então se eu caracterizar Crateus, que é o caso que eu tenho à mão, eu vou gerar um novo conhecimento sobre esse conhecimento que existe. Eu vou caracterizar, vou dar indicadores e vou saber se segue ou não a tendência de obras maiores ou até mesmo de centros maiores. Agora, né, essa visão do que você vai ganhar com fazer essa caracterização, isso é fruto do seu estudo e, obviamente, de um escrutínio com sua orientadora ou orientador. Mas tenha isso em mente, porque senão você vai fazer uma pesquisa que é mais técnica do que científica. E hoje, a forma como nós desejamos os nossos trabalhos de construção de curso, trabalhos de conclusão de curso, eles são pautados em pesquisa científica. E aí, o estudar o caso pelo caso, ele não vai gerar novos conhecimentos em torno de um determinado corpo de conhecimento. Deu para compreender aí, galera, a ideia da coisa? Sim. Sim. Certo, Diego? Então, olha, sempre se preocupe com isso e inclusive com o seu orientador, eu não sei quem é, certo? Eu não vou entrar no mérito da orientação, mas faça sempre essa pergunta, tanto a você mesmo como a quem, não sei se foi esse o processo, mas a quem lhe sugeriu o tema. Certo, mas eu vou estudar isso aí para quê? Para aprender o quê? Né? Um exemplo aqui da engenharia ambiental. Né? 2019 também, eu acho, né? Que foi a turma da Eliana, a primeira turma, Eliana, Alisson e Marcela, né? A Eliana, ela fez um estudo sobre a viabilidade de tratamentos alternativos. Eu não lembro exatamente qual era o título dela, mas ela foi lá ver a questão da fossa verde, a questão da vala de infiltração, enfim, né? Lá na cidade dela. Né? Então, o
questionamento principal da pesquisa, primeiro, por que que está se estudando isso? Porque o acesso ao saneamento expeditamente, expeditamente que eu digo, do nosso conhecimento, porque nós vivemos ali na região, é baixo, é precário. Né? E a destinação não adequada dos resíduos, eles podem provocar não só os danos ao meio ambiente, mas a salubridade da edificação. E aí ela investigou 2 ou 3 alternativas para mostrar, né, como é que se fazia aqueles tipos ali e os preços, né, para se desenvolver aquilo. Uma das novidades que ela colocou é você fazer o orçamento baseado com os preços de insumos que se consomem em Crateús. Né? Não um preço, porque se você, por exemplo, uma pessoa fala, eu vou fazer aqui um círculo, uma fossa verde, ou um círculo de bananeira, né? E pegar talvez o preço, né? O preço desse equipamento em outro local e vi que era muito caro, aí a pessoa não ia ter a menor vontade de implementar lá em Crateús, ali na região. Né? Então, já é uma novidade que se gera. Entendeu? Mas a pergunta então, mas em fazer essa análise aqui, o que é que eu ganho no conhecimento em geral? Tá? E aí fica com vocês quererem ou não dar uma olhada no trabalho da Eliane, né, e ver as conclusões e ver o que ela agregou de novo conhecimento a esses conhecimentos já existentes sobre esse tipo de tratamento, né, de resíduos, né, líquidos. Pode fazer uma comparação entre 2 comunidades, por exemplo? Pode fazer. Agora, a pergunta não é, né, o que isso vai promover na sua pesquisa. Entende? E ter um cuidado, que às vezes a gente, vou fazer comparando 2, porque tem muita novidade ali e tal, e acaba não investigando ou caracterizando uma com profundidade, que lhe rendesse novos conhecimentos sobre aquele assunto. Né? Então, o que é que a comparação vai lhe permitir fazer? Né? Normalmente comparativo a gente faz por causa da validade da pesquisa. E às vezes se fazer só com um, você fica com uma certa limitação nas suas conclusões. Mas se eu fizer com 2, com 3, comparando, eu mostro primeiro que aquele grupo ele é homogêneo, tem as suas particularidades, vou ter mais informações sobre aquele tipo de comunidade, meus resultados vão ser mais válidos e mais consistentes para certas conclusões. Né? Mas sempre tenha isso em mente. Por que é que eu vou fazer 2 e não 1? O que é que eu ganharia fazendo um só caso ou múltiplos casos? E aí vai depender da lógica da pesquisa e da pergunta que você quer responder, certo? Mas aí trazendo especialmente para para o nosso estudo de hoje. Quais são as fontes de coleta de dados? Como é que eu faço, né, gerar as informações cientificamente para que eu as use como fonte de pesquisa, como fonte científica, certo? Essa é a nossa grande missão de hoje. Certo? Então, definição aqui, olha. A coleta de dados envolve a decisão do que se constituirá como evidência da pesquisa, ou seja, evidência, ciência factual, bem como estabelecer o protocolo para registrá-los adequadamente. O que é esse adjetivo aqui para registro? Certo? Nós vamos dizer que uma das fontes de evidência é a observação. Mas como é que eu vou registrar essa observação? Como é que eu faço essa observação? De qualquer jeito, eu fui ali andando e fui olhando as coisas e é isso.
Não, se você não fizer uma observação sistemática, científica, com protocolo rigoroso e meio de registro adequado, perdeu o Playboy. Perdeu. Certo? Então nós temos que ter esse cuidado. Já a análise de dados, que é o conjunto de coleta e análise de dados, vai ser a extração de sentido dos dados que você coletou. Envolve preparar esses dados, conduzir análises diferentes e aprofundar-se cada vez mais no entendimento dos dados. Fazer representação dos dados e fazer interpretação do significado mais amplo desses dados, certo? Então, é uma casadinha, né? Como eu coleto e como eu analiso. Como eu coleto e como eu analiso. E como esse conjunto de dados coletados e analisados se adequa a uma estratégia de pesquisa montada para responder a uma determinada pergunta. Ok? Bom, então vamos nessa. Vamos aos principais métodos de coleta e análise de dados, especificamente hoje, métodos de coletar dados. Ok? Olha só, o primeiro deles é a observação. Ele envolve a observação do fenômeno durante a sua ocorrência. Ok? Podendo ser do tipo participante completo, observador como participante, participante como observador e observador completo. Olha só que já existe toda uma tipologia, uma pequena variação, uma saliência em torno desse observar fenômenos. E aí cada um deles vai ter um pró e um contra. E aí qual é a decisão do pesquisador? Primeiro, o acesso ao fenômeno durante a sua ocorrência, em alguns casos é impossível, né? E aí, dependendo do tipo de pesquisa, por exemplo, fenômeno que eu quero dizer aqui, terremotos, suponha. Terremoto. Foi a pesquisa, por exemplo, oh, meu Deus do céu. Do Anderson. Thanks a lot. A pesquisa do Anderson. Ele podia observar um terremoto, né? O que é que estava acontecendo com a estrutura do terremoto? Não, né? O que é que foi que ele fez? Simulou. Simulação. Era pouco provável que ele tivesse como fazer isso, se não fosse por meio de simulação. Teria um outro meio de se fazer? Claro, um experimento. Você fazer um sensoriamento para coletar dados numa estrutura, um experimento real, digamos assim. Por que eu falei experimento real? Porque a simulação computacional, pessoal, é nada mais, nada menos do que um experimento virtual. Então, desde já, né, nós vamos ter que... Qual é a tipologia da pesquisa do Anderson? Uma pesquisa experimental, que vai visar simular um fenômeno, né, para a observação de suas variáveis. Se você tem condições de simular, né, isso em meio real, físico, mesmo que seja em escala, você vai lá e tem um tipo de pesquisa, com um tipo de dados, com um tipo de informações, com um tipo de contribuições. Se não, você faz simulado num computador, é um experimento virtual. E aí você vai ter certas informações com certa confiabilidade, com certa contribuição. Veja, sempre é assim, a pesquisa ela vai ter o quê? As suas escalas, as suas contribuições em função do quê? Do acesso que você vai ter ou não ao fenômeno, da forma como você escolhe pegar evidências sobre aquele fenômeno. Então, a observação, ela pode ser participante completo, observador como participante, participante como observador e observador completo. Tá? Participante total, tá? Participante completo.
É quando você está investigando um fenômeno social, tem que ser social para poder ser um participante completo, em que você oculta o seu papel de pesquisador. Exemplo clássico, né? Aquela série do Max Geringer que tinha lá no Fantástico, né? Do patrão que se vestia, né? O empresário que se vestia de funcionário, ia para uma sede da empresa em um canto que ninguém sabia quem era ele e participava do dia a dia no chão de fábrica ali, normalmente. Né? É um participante completo, ele está interagindo com o fenômeno, ele está. Só que, como ele está com o objetivo de conhecer o que ocorre ali na realidade do chão de fábrica, sem interferências, né? Com certeza, se ele tivesse o papel declarado, as pessoas iam ter uma outra postura diante dele. Então, é especialmente utilizado nessas circunstâncias. Só que aí, ao passo que se tem essa vantagem de conhecer o fenômeno, ao mesmo tempo você está, né, interferindo no fenômeno. E aí você vai estar, de certa forma, alterando o fenômeno. Aí você tem um observador como participante, né, e aí você tem o papel do pesquisador conhecido pelas pessoas que estão ali, tá? O participante como observador, isso aqui, claro, também vai interferir na forma como as pessoas vão interagir naquele processo, né? Então, por exemplo, você vai lá fazer uma pesquisa sobre, sei lá, sobre o processo rapaz, eu tô com a planilha de vocês fechada, para poder inventar exemplo aqui na hora, deixa eu abrir aqui. Com o tema das pesquisas de vocês, né? Então, vou usar aqui o Diego, né? No caso, ele vai caracterizar lá as duas comunidades. Uma coisa, né, é o Diego que mora naquela comunidade caracterizar uma determinada insatisfação ou tá, com aquele sistema de abastecimento e saneamento, com as pessoas sabendo que ele está fazendo a pesquisa ou não, né? Você vai ter lá digamos, um enviesamento da pesquisa. Outra coisa é, por exemplo, quando o papel de observação é secundário ao seu papel naquele meio. Então, foi o caso da minha pesquisa de TCC, na época, eu estagiava numa empresa, então eu estava ali porque eu era estagiário da empresa e aproveitei para fazer uma pesquisa naquele recinto. Então, o papel de observação é secundário ali. E o observador completo, que é o observador que não participa, só observa. Estou só ali, ó. Então, vou participar da reunião comunitária, tá? Que vai discutir sobre o abastecimento e sobre o saneamento. Eu estou lá só olhando, gravando, para poder ouvir o que, é que o pessoal está falando, registrando fotograficamente. Ou eu criei um diário de observação para ir lançando ali as principais evidências. E lá naquele diário tinha alguns questionamentos que eu queria saber se o pessoal estava se preocupando, que tipos de discussão que rolaram ali, além da própria discussão, óbvio, do conteúdo, mas que geraram polêmica. Eu só posso falar se eu ver. Se eu não estiver lá vendo ou gravar filmando, eu não vou saber que conteúdos foram sensíveis. Então, quando você vai para uma empresa para discutir os resultados da empresa, aí você está lá na reunião com as pessoas, aí você olha que na hora que falaram, olha, agora vamos falar sobre segurança do trabalho. Aí você vê se a pessoa está numa postura, digamos, nem aí para aquilo ali. Trata de um modo marginal, assim, debochado. Segurança do trabalho. Você só consegue se você estiver lá vendo.
Aí quando vai falar sobre o resultado financeiro da obra, aí é todo mundo assim, todo mundo melindroso, todo mundo... Poxa, se eu disser aqui que eu estou mal na minha obra, eu vou chamar problema para mim, porque a diretoria vai vir, não sei o quê. Claro que essa reunião não vai ser o único momento em que a empresa vai investigar esses assuntos. Mas é aquele momento em que você pode observar o fato em loco, tá? E aí a principal preocupação, como já falei, é o que é que você quer observar? Você quer observar reações, temas polêmicos? O que é que você quer? Você tem que escolher antes de ir, porque senão passa despercebido, você vai querer entender tudo, não vai entender nada, e vai, enfim. Tá? Nós vamos ver que existem técnicas que vão combinar essa parte de observação com a parte com outras coisas. Tá? Ok? Observação, né, completa, por exemplo, é como se fazia pesquisas na área de transporte antes. Né? Que você ia para você não tinha como instrumentar e você colocava um estagiário, um bolsista. Eu sei porque eu tive colegas que passaram por isso, então aí o pessoal que está no transporte, para ir contar carro. Vamos contar carro, né, que passa numa determinada via, num determinado horário. Hoje em dia, claro, você tem lá como você instrumentar e os contadores de carro ali para que você veja depois, só recolha e faça a sua pesquisa. Mas antes a galera tinha que estar lá com a planchetinha, observando. Né? A própria filmagem é uma forma de observação. Né? Então, eu quero observar como um determinado processo construtivo numa obra ele é executado. Como é que é lá o passo a passo? Tá? Aí você vai lá e vê, fica olhando. Ou então filma. Só que você vai só observar? Não, normalmente nenhuma dessas fontes elas vão ser suficientemente adequadas, não vão ser suficientes para lhe dar todas as informações que você gostaria de ter. E aí é onde a gente entra no que a gente chama de triangulação de múltiplas fontes de evidência. Você não vai escolher só uma observação. Eu fui numa observação, fiz um levantamento dos documentos, entrevistei as pessoas. Então você faz um mix para que você possa ter certeza de que você está conseguindo capturar o fenômeno ali que está ocorrendo e que você está investigando. Certo? Então você faz essa triangulação. Um exemplo claro de triangulação que a gente passou recentemente lá no campus, né? Recentemente, 2020. A visita do MEC. A visita do MEC, o que é que eles fizeram? Eles leram o PPC, que é a documentação, né, previamente, entrevistaram os professores e os alunos, mas eles não entrevistaram, e aí, é bonito o campus? Você gosta daqui? Não. Fizeram perguntas que eles pudessem cruzar com esse PPC e saber se ele estava sendo colocado. E aí ele tinha um instrumento lá para ele ir perguntando. E observaram. Olha só, eles colocaram aqui que tem X salas de aula, que tem laboratório, não sei o quê, deixa eu ir olhar lá. Bora lá, Alain, me leve ali, me mostra aqui o laboratório de materiais, vocês disseram que tinha. Né? Inclusive, no dia, né, ainda frescaram. Rapaz, essa betoneira aqui dá para fazer uma limonada. É porque realmente nunca tinha sido usado, mas estava lá. Ele não podia dizer que não estava. Né? Então, coleta-se observação, documentos, entrevistas, para que se triangule essas fontes de evidência e não tenha uma informação circunstancial. Pode ser uma coisa completamente fora do comum e não representa o que se configura aquela realidade. Não tem validade científica, digamos assim. Não é ao léu. Tá? Então, você vai montar
escolher diferentes formas de se coletar isso aí. O Diego ele pode ir lá, né, entrevistar as pessoas, que pessoas você vai entrevistar, por que, é que essas pessoas são importantes para que você investigue, para que você caracterize isso daí, certo? Então você tem que ter esse cuidado, tá? Bom, então o observador completo ou não participante, né? Quais são as vantagens desse tipo de investigação, né? Realidade, ele trata do acontecimento em tempo real, é contextual, você vê o contexto em que aquilo está se dando, né? Então, por exemplo, o contexto na observação, ele vai influenciar, tá? Porque, por exemplo, uma coisa é a gente discutir segurança do trabalho, né, assim, não. Outra coisa é você discutir segurança do trabalho num contexto de pandemia, ou num contexto de pandemia em que muitos dos seus trabalhadores nos seus canteiros de obras foram acometidos com a Covid. Entende? O contexto que aquilo aconteceu, ele é importante, você consegue captar. Né? Aconteceu um acidente fatal na obra. Imagine como é a reunião sobre segurança numa empresa após um evento como esse. Né? Então é contexto lá em alta. E aí ela é mais adequada quando você precisa analisar comportamentos espontâneos e a percepção de atitudes não verbais. Né? Aquela coisa que eu te falei, né? Que temas são sensíveis, como é que as pessoas se comportam, o que é mais premente. Né? Só que também tem algumas desvantagens, olha só, você vai consumir muito tempo para estar imerso naquela realidade. Né? A seletividade dessas observações, então, em que momentos você vai observar, né? Aí você acaba podendo escolher dar um recorte errado. Ah, e a obra tem 5 anos, eu vou passar um dia na obra. É complicado, né? Então você tem que calibrar essa forma que você vai fazer isso. Reflexibilidade. E claro que essa seletividade, levando em consideração as outras fontes de evidência que você quer coletar, tá? Você não vai fazer o que a gente chama etnografia, né, uma história de vida. Você não vai, né, porque existe esse tipo de pesquisa. Por exemplo, uma pesquisa muito conhecida, né, na literatura foi o cara que estava investigando lá o fenômeno da Harley Davidson, né, lá nos Estados Unidos. E criou-se uma tribo em função desse tipo de moto. Aí ele queria saber como era a questão do estilo de vida, não sei o quê. Claro que é uma pesquisa aqui completamente fora. Mas o que foi que ele fez? Ele comprou um Harley Davidson para poder fazer parte dos grupos. Ele frequentou aquilo ali por 2 anos para fazer a pesquisa dele. Tem um livro, agora eu não lembro se é do Mitzenberg. Teve teve um cara que passou 1 ano acompanhando 8 horas por dia um grande CEO, né, para fazer um estudo sobre tomada de decisão. Olha só. Então, assim, o céu é o limite. Né? Nós estamos dando aqui a definição básica de uma observação, vantagem ou desvantagem, e aí você, eu faço isso na minha pesquisa, será que isso é suficiente? Se não é, como é, papapá, bom. É verdade, Estela, coragem, mas é aquela questão, né? Você vai do que você quer pesquisar e do que você faz na vida, né? Se a pessoa é um pesquisador e ganha a vida para fazer isso, então, né, certos tipos de pesquisa vão, na verdade, tornar-se coisas boas. Para encerrar os exemplos, né? Por exemplo, um professor que eu tive no semestre passado no doutorado, a pesquisa de pós-doutorado dele foi sobre turismo, né, de natureza. Aí ele teve um projeto financiado, parará, pororô.
Então, como foi que foi a operacionalização da pesquisa dele? Ele usou um questionário, nós vamos já ver o que é o questionário, né, as preocupações em torno disso, mas ele precisava ter a coleta dessas informações aonde? Nos locais de turismo. Ele passou um ano não, foi 8 meses, salvo engano, viajando todo o Brasil e naqueles diferentes pontos que ele queria coletar aquilo. Então, para ele, né, depois ele até fez muitas fotos e tal, e ele fez até uma exposição no Museu da UFC, né, eu tive o prazer de vê-la, né, de ver a exposição, e, tipo, a odisseia do consumo sustentável. Foi a tese não, o trabalho de pós-doutorado dele. Então, diferentes regiões do Brasil, diferentes realidades, e ele estava lá. Né? Com certeza ele deve ter curtido muito, né? Muitas coisas, certo? Mas por quê? Pô, era o pós-doutorado dele, então ele estava licenciado da universidade, ganhando o salário dele para fazer aquela especialização a mais na vida dele. Né? Então, aí é claro que ninguém vai aqui, né, na primeira pesquisa de maior envergadura, vai sair, né, viajando o Brasil e tal, com um projeto financiado, enfim. Né? Enfim, mas o céu é o limite. Que remete também a essa questão de custo, né? Ó. Uma desvantagem da observação é que você vai ter horas e horas ali consumidas para aquilo, tá? Tempo e custo sempre andam juntos, né? Bom, então no processo de observação, né, considerar o que você vai observar, o objeto da observação. E aí, pessoal, o objeto aqui não é simplesmente o sujeito, né? Em alguns casos, o sujeito é o objeto da pesquisa, né? Mas o objeto da pesquisa pode ser diferente. As condições que se irá fazer a observação, os meios que você vai fazer essa observação, nós já falamos de alguns deles, né? Eu vou instrumentar para contar o número de carros, eu vou gravar o dia a dia ali de uma equipe de obra, né? Ou eu vou participar da reunião de discussão de resultados de uma determinada empresa, né? E tudo isso, né, ele vai estar fundamentado em quê? No sistema de conhecimento que você formulou o objetivo dessa sua observação. Certo? Bom, com relação à observação, tudo ok? Já sabemos o que é observação e que ela tem uma sistemática, que ela tem objetivos, né? E que ela pode ser de diferentes meios, e aí essas observações elas vão ter um maior ou menor impacto na geração de evidências para a sua pesquisa, a depender da sua pesquisa. Certo? A segunda fonte de evidência, pessoal, é a documentação. E é importante conceituar a documentação porque a gente acha que é qualquer coisa que se tenha. Não. É todo documento. Documento é todo documento. Documento é todo texto, né, escrito ou até não escrito, em forma de. Né, que, por definição, são exploradas e não criadas no contexto de uma pesquisa. Então, olha só, esse todo o texto escrito eu vou até depois sublinhar aqui para vocês, porque não necessariamente tem que ser um texto escrito. Vamos supor que você foi numa obra investigar sobre saúde e segurança do trabalho e lá tinha uma plaquinha, né, de aviso de perigo lá, com a caveirinha, sei lá. Enfim, isso não é um texto escrito. Mas você pode, né, tomar isso como documentação.
Mas você só pode tomar isso como documentação se e somente se, tá, não tivesse sido criado em função da sua pesquisa. Ou seja, é uma coisa ex ante. Está pronto. Você foi lá e coletou. Você não teve nenhuma influência sobre a produção daquela informação, daquela ata de reunião, daquele ofício, daquele memorando, daquele despacho. Então, assim, só citando diferentes documentos. Daquela conta de energia de uma determinada obra, de uma empresa, para você saber o consumo energético, água, da conta de água, para você saber o consumo de água. Não, você não teve nenhuma influência sobre aquilo, você só depois pediu e juntou. Isso é importante, pessoal, por quê? Porque você tem uma diminuição do viés de pesquisa sobre isso. Salvo, obviamente, a seletividade, salvo aquilo que você selecionou, que você pode enviesar porque não selecionou de um outro determinado período. Então, por exemplo, eu vou verificar o consumo de energia, né, da obra. Aí eu vou pegar a documentação, né? Aí eu tenho isso daqui, vamos supor, consumo de energia. Se eu simplesmente disser que vou pegar o último ano da obra, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, eu estou enviesando. Por quê? Enfim, porque eu só selecionei esse ano. Tá? E veja que algumas vezes a documentação, né, ela vai gerar exatamente a mesma informação que você obteria em uma observação de campo. Vamos supor que numa documentação você diz que o procedimento operacional do laboratório lá da UFC. Tem que se vestir de calça, com sapato fechado, com não sei o que, para usar o laboratório. Isso eu já sei. Isso eu sei. Só que eu vou lá no campo e constatar se quem está usando o laboratório está usando aquele procedimento para dizer que isso é a realidade. Eu não posso dizer simplesmente que a realidade é aquilo que está documentado, né? Porque pode, como tudo na vida, né, está escrito no papel, aceita tudo. Então eu uso documentos para, né, nesse caso, eu usei o documento para depois constatar no campo, certo? Ou eu vou lá e, né, entrevisto alguém que diz que faz alguma coisa. Mas cadê o documento? O produto daquilo ali que você faz? Não tem. No caso de um trabalho braçal, eu vou lá e vejo a pessoa fazendo aquele trabalho. Certo? Então, a documentação consiste disso. Então, as vantagens é que ela é estável, você pode revisar inúmeras vezes, está registrado. Ela é discreta, ela não foi resultado do seu estudo de caso, nesse caso aqui. Ela é exata, ela contém sempre nomes, referências, detalhes exatos de um evento. Se você pegar uma ata é uma das coisas mais chatas de ler. Ao 21º dia do mês de junho de 2021, reuniu-se na sala tal da Universidade Federal do Ceará, campus de Crateús, fulano de tal, Silcrano, Beltrano, às 16 horas e 10 minutos para discutir tal ação. É chato pra caramba. Mas tem lá todo o detalhamento, né, que se deveria ter. Você tem uma ampla cobertura em um curto espaço de tempo. Então, se você quer estudar o desempenho lá de consumo de água de uma obra, se você tiver que esperar a obra passar 5 anos para fazer, você vai ter um trabalho X, mas se já for com uma obra feita, você pega só as contas de água junto e faz análise em 5 minutos. Né? Permite ao pesquisador obter a linguagem e as palavras dos participantes,
exatamente o que eles estão se expressando, porque uma coisa é você fazer isso, outra coisa é você fazer um questionário aberto, você faça uma pergunta para aquela pessoa. A linguagem vai mudar só porque foi você que pediu, só porque tem um propósito diferente. Até o português pode ser que ele tente melhorar aquela pessoa, né? Pode ser acessado em um momento conveniente pelo pesquisador, né? Representa dados refletidos aos quais os participantes dedicaram atenção para compilar. Uma coisa é alguém fazer um relatório para o chefe, para a chefe. Outra coisa é ele fazer um relato para você, que é um mero pesquisador que está se inserindo ali naquela realidade. Então, é claro que a pessoa vai parar mais, vai refletir, vai usar o melhor português, vai usar a melhor expressão possível. E ela funciona como, né, prova escrita, ela vai economizar tempo e despesa de transcrição. Tá? Se você fizer uma observação, né, você vai precisar transcrever aquilo para algum lugar, porque o seu texto o seu trabalho é um texto escrito. Se você entrevistar também, tá? E aí elimina em partes, né, a eventualidade da influência do pesquisador, né, sobre aquele fenômeno, né, que você teria um enviesamento de algum modo. Tá? Agora, a desvantagem, né? Você pode ter uma baixa capacidade de recuperação, alguns documentos simplesmente não vão estar disponíveis. Então, por exemplo, essa recuperação e o acesso, né, eles estão intrinsecamente ligados, podem ser deliberadamente negados. Eu não te dou isso daí, eu não vou te dar o balancete da minha empresa. Né? Às vezes também é difícil de você acessar, então imagine você fazer uma pesquisa, né, arqueológica, né? Se você tem que fazer uma escavação para poder encontrar os papiros do Egito, sei lá, fazendo uma viagem aqui, claro. A sua seletividade é tendenciosa, então naquele gráficozinho que eu fiz, né? Vamos supor, você teve um consumo de energia e depois aqui um pico até fechar. Se vocês, eu quero mostrar que a construção civil ela é um demônio que vai acabar com o meio ambiente, a energia do mundo, você vai selecionar esse daqui, ó, você está tendo uma tendência de seleção. Né? Você está usando a sua ideologia, de algum modo, né, para usar a ciência para provar a sua ideologia. Né? Então, acontece isso. Né? O ruim é quando os pares, ou seja, nós, não temos como descobrir que também existia isso e isso, né? A seletividade ali, inclusive a seletividade dos dados que você vai utilizar para uma pesquisa, enfim, especialmente nas pesquisas experimentais. Eu fiz aqui os ensaios e tal, aí tal, eu fiz aqui uma mistura, né, de um determinado material, lá a água, como a Kelly vai fazer, e aí passou de 50% de não sei o que, aí começou a dar ruim. Aí você pega e não apresenta na sua pesquisa. Poxa, aí não, né? Você está enviesando. Na sua pesquisa você mostra. Você pode não mostrar quando você tentar vender, porque você não vai vender a sua pesquisa. Você vai vender que uma determinada fração, né, daquele material que você chegou no ótimo é interessante. Na pesquisa, não. Você vai dizer, olha, se você passar de 50, vai baixar. Né? Então, você tem que ter essa ampla disponibilidade. E, às vezes, exige, né, a transcrição ou a leitura ótica para passar para o computador, para usar. Alguns materiais podem estar incompletos, né, ou páginas arrancadas, enfim. E eles podem não ser autênticos ou precisos. Né? Então, você tem que ter esse cuidado na pesquisa de levantamento documental. Então, você precisa identificar os documentos que você quer coletar, estabelecer uma forma de verificar a autenticidade. Uma das coisas importantes aqui é quem está fornecendo essa documentação. Então, por exemplo, você vai lá numa associação comunitária, como digo, pretende caracterizar, e uma documentação foi passado, e aí vou fazer uma brincadeira, pelo estagiário. E outro,
Poxa, mas será que o estagiário tem acesso e autorização para colocar documentos oficiais? Né? Ou então, um exemplo melhor, né? Você está precisando de um conjunto de obras, né, de uma empresa e tem um engenheiro lá, recém-formado, né, o Moacir, que é um cara safo e que tem uma habilidade medonha com determinadas coisas e faz um controle de obra primoroso. Tem lá folhas de verificação de serviço, tem lá um modelo PIN e tal, mas é na obra dele. Então, ali é uma coisa que não é a representação da empresa, digamos assim. Como você está estudando, por exemplo, como se dá o controle de obras em pequenas empresas, aquela obra do Moacir, que pode estar usando diversas coisas que não são oficiais, que não são usadas pela empresa como um todo, ela não vale. Por isso que você tem o que a gente chama de triangulação das fontes de evidência e triangulação dos próprios casos. Você vai na obra 1 da empresa, 2 e 3. Você só pode dizer que aquilo que acontece nas 3 obras, ou que acontece em 2, é que representa a realidade daquela empresa. Você não pode chegar numa obra só e dizer assim, a empresa faz assim, porque eu vi lá na obra do Moacir assim. Ou então porque o Moacir me contou que era assim. Não, pô, pergunta para o Moacir, pergunta para outra pessoa que trabalha com o Moacir e confronta, tá? Você vai usar isso como fonte principal da pesquisa ou secundária? Né? Normalmente, documentação é como fonte secundária em algumas pesquisas, porque você vai lá, entrevista pessoas e tenta comprovar que aquilo acontece por meio ou de observação ou de documentação. E como é que você vai analisar esses dados? Né? E aí, a análise de dados nós vamos ver em outra aula, não dá tempo para a gente ver tudo hoje. Tá? Bom, aqui ficou repetida, porque na verdade eu transformei esses slides aqui no slide anterior, então desconsidera, né? Vamos aqui agora à terceira fonte de evidência, certo? A entrevista. Vocês ainda estão aí? Opa, teve um plim aí, né? Dessa vez não foi a Estela Stams. Ei, som, tá aí? Alô, som, teste, teste. Bom, então, pessoal, o que é entrevista? Certo? A gente acha muitas vezes que entrevista é simplesmente ir lá conversar com as pessoas. E mas é um tipo de entrevista com a qual você precisa esclarecer no seu método qual foi a que você usou. Então, o que é uma entrevista? É uma comunicação bilateral, ou seja, vai e volta. Uma pessoa faz pergunta e outra responde, né? Você tem um interlocutor e tem como interagir com esse interlocutor, certo? E aí formalizando, né? Uma comunicação bilateral em que o pesquisador verbaliza questionamentos de forma estruturada ou não, por isso que estamos falando que pode ser uma conversa, a serem respondidas pelos entrevistados. Só que essa conversa, pessoal, ela não pode ser uma conversa despropositada ou que sequer seja declarada que é uma entrevista. Não pode ser, vamos tomar um cafezinho ali na cantina e você vai batendo um papo sobre um determinado assunto e diz que aquilo ali foi uma entrevista, não. Então, tem meios, tem a forma adequada de você registrar isso daí, de você estruturar ou não, né, para considerar como fonte de evidência na sua pesquisa científica. O termo entrevista, ele refere-se ao ato de perceber realizado entre duas pessoas. E esse ato de perceber, ele transcende apenas e exclusivamente a oralização de uma resposta, certo? O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que numa entrevista você vai combinar um pouco de entrevista, óbvio,
questionário, que é o que nós vamos ver depois, com observação, porque você pode fazer uma leitura corporal, né, durante as respostas do seu entrevistado. E em função das próprias expressões corporais, das formas de comportamento, de temas sensíveis e temas menos sensíveis, você pode usar isso como evidência na sua pesquisa, desde que devidamente registrado. Né? Então, observou-se que na pergunta sobre tal assunto houve um constrangimento. Isso é informação para a sua pesquisa. Óbvio que você tem que saber se essa informação vai colaborar para a sua pesquisa, para a sua questão, para o que você quer fazer como pesquisa, certo? Mas há essa possibilidade. Mas esse ato de comunicação bilateral, ele pode ser feito de outros meios, né? Hoje, especialmente, nós estamos aqui, né, fazendo entrevistas, tá? Virtuais, né? Google Meet, ou Zoom, ou qualquer outro, né? Por meio de webconferências, né? Mas pode ser feito por telefone também, enfim. Desde que se tenha a interação ali ao vivo, em tempo real, certo? Em que é possível também esclarecer, né, certos assuntos que foram perguntados, que é uma das vantagens que você tem sobre o questionamento em forma de questionário. Né? Porque o questionário, nós vamos já definir, você manda a pergunta, a pessoa responde sem a presença, sem a participação e sem a interação do pesquisador. Né? E aí isso tem seus prós e seus contras. Né? Então, nessa comunicação bilateral, você pode esclarecer algum ponto, pode adicionar uma pergunta não prevista, né? Pode deixar de fazer perguntas, porque em uma determinada pergunta o respondente respondeu outra que você ia fazer lá na frente. Então, você tem essa flexibilidade. A entrevista lhe permite isso, certo? Então, classificando aqui, nós temos as entrevistas estruturadas, semi-estruturadas e não estruturadas. Né? As questões... Perdão. O que é uma entrevista estruturada? Né? Nós temos que considerar em termos de roteirização e de tipos de perguntas que são utilizadas. Então, as pesquisas estruturadas ou fechadas, elas usam questões objetivas, fechadas, com alternativas. As não estruturadas são questões abertas, sem alternativa. Ou chamadas também de pesquisas que a gente chama em profundidade. Por que em profundidade? Né? Porque você pode ir adicionando perguntas à medida que você vá observando que aquela pessoa se tem mais conhecimento sobre um determinado assunto dentro daquele seu roteiro, de modo que você vai aprofundando mais ainda, certo? Quando a gente está falando de entrevista, nós não falamos em questionário, a gente fala em roteiro de entrevista, ok? Então, o roteiro de entrevista usa questões fechadas ou com alternativas ou questões abertas e sem alternativas. Né? Mais que isso, você pode alterar a ordem das perguntas, deixar de fazer perguntas entre essa e essa, certo? As questões fechadas e com alternativas, elas são mais típicas em estudos quantitativos. Por quê? Porque requer que você tenha, né, uma agilidade, uma rapidez na coleta de dados. Então, você não expressa, digamos assim, o significado, o porquê. Não deixa a pessoa desenvolver, né, a sua resposta. Você simplesmente vai lá para checar coisas que você já achou importante, digamos assim. Tem, não tem, não tem. Isso é importantíssimo, pessoal. Inclusive, nós temos, por exemplo, em pesquisas eleitorais, né, já que a gente está aí chegando num ano eleitoral, o que a gente chama de pesquisas abertas e pesquisas fechadas. Que é a pesquisa aberta, né, ou o que eles chamam de espontânea. É você passar por uma pessoa na rua, ei,
Se a eleição fosse hoje, tu votaria em quem? Aí ele diz candidato A, B ou C, espontâneo. Essa espontaneidade, ele representa um valor forte em que sentido? Né? Aquela pessoa foi lembrada. Você não influenciou aquela pessoa na escolha de quem ela votaria. Já na questão aberta, não. Você, na eleição do ano que vem, você votaria em fulano, ciclano, beltrano ou... Opa, nesses aí eu escolheria um desses aqui. Esse aqui. Então, as pesquisas estruturadas, elas se dão nas entrevistas, especialmente quando você acha que as pessoas não sabem nem categorizar aquilo ali. Né? Porque quando você dá alternativas, às vezes a pessoa marca uma alternativa que ela nem pensava naquilo, que nem existia aquilo. Então, você tem uma certa enviesamento da pesquisa. Então, você usa não para construir teorias, né, que são mais tipos de estudos qualitativos, mas para testar teorias. Como a gente mencionou na aula passada sobre introdução à sessão metodológica. Então, se você não assistiu, né, pause o videozinho, dê uma olhada lá e volte, né, para entender essa lógica que estamos discutindo aqui agora. Questões abertas, né, sem alternativas, significa que você dá, né, ao seu respondente a liberdade de retratar o fato a partir da sua perspectiva. Você não impõe a sua visão enquanto pesquisador, certo? E é típico de estudos qualitativos. Por quê? Porque o fenômeno vai ser contado a partir do fenômeno, digamos assim. Você não está tangenciando, certo? E quando a gente fala em pesquisa semi-estruturada, né, normalmente a gente está falando sobre a roteirização, né? A flexibilidade de você mudar a posição de perguntas e etc. Nessas questões aqui, até a ordem das perguntas influencia, tá? Nessas aqui não, você pode até adicionar, retirar, e no meio termo, normalmente não, eu vou usar ou esse tipo de pergunta, ou esse tipo de pergunta, mas eu tenho essa liberdade de ir conduzindo a pesquisa, a entrevista de acordo com a interação que eu vou tendo com o entrevistado. Tá? Bom, olha só um exemplo de entrevista estruturada. Tá? É aquela pesquisa que a gente recebe lá da avaliação, né, das disciplinas, que inclusive está em aberto, né, e convoco a todos que se possa realizar aí a resposta naquelas disciplinas que vocês ainda estejam matriculadas, né, e pressupõe que você já conhece as perguntas mais relevantes e, mais importante do que isso, o conhecimento das principais respostas, né? Vamos a um exemplo. O estudo aí do Mikael, ele quer saber quais são as razões, né, de não cumprimento de prazo em obra. Poxa, já existe uma vasta literatura sobre isso. Então vai lá ler e lista todas. Só, mas eu quero saber as razões de não cumprimento em obras de pequeno porte. Opa, a literatura não tem. E aí, como é que eu faço? A literatura, ela não faz um recorte pelo tamanho das obras. Só tem nada. As obras costumam atrasar por causa disso ou daquilo. Um disclaimer aqui, né, pessoal? Eu estou sendo exagerado aqui nas afirmações pela pedagogia da coisa, para se entender, né? Mas que existem trabalhos que tocam no assunto, é claro que existe. Certo? E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a lista do que o pessoal das obras grandes e médias dizem que passam e vou perguntar para quem faz obra pequena o que é que está presente lá. Ok? Mas então vou fazer o seguinte, eu posso fazer isso perguntando abertamente, chegando lá na obra e dizendo, olha, você já passou por atraso? Sim. Quais foram as razões? Essa e essa. Nesse momento que eu faço dessa forma, pode ser que alguma
razão pela qual ele atrasou a obra, ele nem lembra naquele momento. Mas se eu der uma lista e ele sair marcando tive, não tive, tive, não tive, tive, não tive, pode ser que ele lembre de coisas. Certo? Essa é a informação que a gente usa, que a gente pega em entrevistas estruturadas e em questionários. A diferença, como nós vamos conceituar o questionário, é simplesmente que eu não tenho um entrevistador ali na hora. Tá? Eu mando, a pessoa responde, depois me devolve. Na entrevista é interessante porque aqui eu não entendi tal coisa, você tem como esclarecer. É até uma faca de dois gumes, porque a forma como se faz a pergunta também pode estimular a pessoa a responder de um jeito ou de outro. Tá? Por exemplo, tentando ser o menos polêmico possível, sei lá, você acredita em fulano? Sim ou não? Agora você não acredita em fulano? Pô, tu já... Eita, corta essa parte aí, né? Poxa, você já influenciou a resposta. E o seu papel como pesquisador não é influenciar. Você tem que ter uma neutralidade para que a resposta não seja enviesada por você. Outro exemplo. Você está querendo saber a importância de uma determinada disciplina optativa. Você já fez, cursou a disciplina Y? Sim ou não? De 200 alunos, 150 fizeram. Poxa, isso aqui é importante. Agora, você não fez? A pessoa diz, eita, era para ter feito, né? Eu vou dizer que fiz aqui, mesmo que eu não tenha feito. Tá? Até essa nuance a gente vai ter que ter cuidado. Entrevista não estruturada, né? Ela tem como objetivo, como eu falei, formar o conhecimento a partir do entrevistado, sem impor a visão de realidade do entrevistador. Por exemplo, aqui, ó. Como é definido o lote de produção e seus horizontes de planejamento? Como é definido? Se eu chegasse aqui dizendo os lotes de planejamento são definidos em longo, médio e curto prazo, isso aqui foi só para a pessoa lembrar, por exemplo, se o entrevistado esquecer, se não conseguir entender, aí, por exemplo, em longo, médio e curto prazo, é uma forma apenas de esclarecer a pergunta. E ainda aqui, ó, por quê? Em muitas pesquisas estruturadas, a gente não tem como explicar o porquê, certo? Então, como são identificadas as atividades, como elas são agrupadas, como são definidas a sua sequência, né, a precedência, quem vem antes de quem faz isso? Né? São perguntas que a pessoa vai discorrer, certo? Então, bem sucintamente, perguntas fechadas, objetivos, não necessariamente são perguntas que têm alternativas, certo? Mas é aquelas que você delimita o tipo de resposta que você pode dar, sim ou não. Você faz planejamento de obra? É uma pergunta estruturada. É sim ou não. Faço ou não faço? Agora, como é feito o planejamento de obras na sua empresa, você vai dizer assim, assim, assado. Então, você vai explicar aquilo ali. E inclui a resposta, eu não faço. Certo? Pode ser incluída a resposta, não, eu não faço. A entrevista semi-estruturada, como eu tinha falado, ela está mais... ela é mais classificada com relação à roteirização total e inflexível das estruturadas e a flexibilização aberta e total das entrevistas não estruturadas. Você fica ali no meio termo. É comum que você opte por isso aqui, porque, não, vou ali ter uma maior liberdade no roteiro.
Apesar de haver uma lista de perguntas, o pesquisador tem a flexibilidade de mudar a ordem das perguntas de acordo com o encaminhamento. E pode-se adicionar ou remover questionamento, buscando um maior aprofundamento de determinados objetos de pesquisa. Esse último ponto aqui está marcado porque a gente não recomenda, né? A gente não recomenda que você adicione ou remova perguntas, porque você não vai ter como comparar com outra pessoa que respondeu aquelas mesmas perguntas. Tem só aquela liberdade de você flexibilizar ali como a condução da entrevista e não as perguntas que vão ser feitas, tá? Porque é muito importante que você possa comparar, né, as pesquisas. Exemplo, em 2019, né? Não, vamos para 2020, né? O Alverne, que ele fez, ele entrevistou 3 donos de empresas de micro e pequeno porte e fez as mesmas perguntas para essas 3 pessoas para ter, para ter insights sobre o uso ou não, né, do plano de execução BIM em micro e pequenas empresas. Mas se ele tivesse feito um conjunto de perguntas para o empresário 1 e outro conjunto para o empresário 2, como é que ele ia comparar? Como é que ele ia dizer que, olha, eu perguntei essa pergunta aqui e as 3 pessoas responderam na mesma direção. Então, isso aqui é uma coisa que pode estar acontecendo com todas as outras empresas de micro e pequeno porte sobre esse assunto. Então, a recomendação é que não flexibilize a forma de condução da pesquisa, mas não as perguntas que você vai fazer. Certo? Porque senão, assim, pior caso é remover para não ter o que comparar, né? Mas adicionar um porquê a mais ali durante a pergunta, né, a oralização da pergunta, você até, às vezes, é incitado, porque tem pessoa que conversa pouco, né? Aí você vai lá e como é que é feito isso? Assim e assado. Aí você puxa um pouquinho para extrair mais informação e tal, mas dentro daquele tema, daquela pergunta, daquele tipo de informação que você quer ter, porque senão depois você não vai ter conteúdo para analisar, tá? Então, do planejamento e execução da entrevista, o que é que a gente tem que se preocupar, né? Formulação das perguntas. Ser claro, conciso e objetivo e evitar viés. Por exemplo, vocês não usam algum modelo de medição de desempenho? Era para usar? Fica assim, né? Ah, não. Que modelo de medição de desempenho você usa? Tá? Essa seria uma alternativa mais elegante e direta. Cuidado para não induzir as respostas. Aí você vem aqui, ó, se um projeto terminar fora do custo, fora do prazo e qualidade, ele ainda pode ser considerado um sucesso? Tá? O que é que você está induzindo? Você está induzindo àquela pessoa que existem outros critérios, mas que talvez não sejam os critérios dela, mas essa pesquisa, a importância para você é o que aquela pessoa que você está entrevistando tem a dizer sobre aquele fenômeno para você. Aí você, que critérios ou quais são os critérios de sucesso aplicados aos seus projetos. Aí ele vai lá e diz, ó, custo, prazo, qualidade e venda, velocidade de venda. Porque eu posso ter um projeto que saiu. Aí eu pergunto por quê? Eu posso ter um projeto que saiu no custo, no prazo e na qualidade, mas ninguém comprou. Então não é sucesso. Como eu posso ter um que saiu fora do custo, fora do prazo, fora da qualidade, mas ainda deu lucro, mas ainda vendeu bem. Ok? Outro ponto extremamente importante, a linguagem adequada ao público que você vai fazer a pesquisa. Certo? Então, perguntas com um vocabulário adequado ao nível de quem você vai entrevistar. Uma coisa é você entrevistar o operário de obra, outra os gestores da obra, outros donos de empresa, certo? Uma coisa é você fazer uma pesquisa com
pessoas que moram em uma determinada habitação, você não vai ter como usar termos técnicos. Tá? E outra coisa, né, como aqui é o exemplo dessa pesquisa de Moraes de 2015, é você ter ciência do contexto daquela entrevista. Aqui eu gosto de destacar bastante porque foi muito interessante. A pesquisa dela, né, dessa minha amiga, né, Mônica, ela foi investigar a satisfação de usuários de habitação de interesse social. Agora veja o que significa habitação de interesse social. Nesse caso da pesquisa dela, foram os conjuntos habitacionais em Fortaleza que a pessoa morava na rua e ganhou uma casa, isso e aquilo. Meu amigo, se você chegar para uma pessoa dessas que morava na rua e agora tem pelo menos onde morar, dormir, e perguntar se ela está satisfeita, é claro que ela está satisfeita. Porque antes ela dormia debaixo de uma ponte, cara. Porque antes ela morava de aluguel, porque antes ela, sabe? Então você tem que ter essa sensibilidade de você conseguir captar realmente o que seria importante ali na sua pesquisa. E muitas delas não vão entender isso que você está perguntando. Como é que eu vou traduzir as percepções dessas pessoas em conteúdos técnico-científicos que eu vou usar na minha pesquisa? Como é que eu vou captar isso? Né? Como é que eu vou entrevistar essas pessoas? Nesse caso, ela desenvolveu cartõezinhos, porque ela fez uma coisa bastante legal lá, ela fez um grupo focal, depois a gente vai ver aqui o que é isso, já a gente vê. E aí, nesse momento, nesse experimento que ela fez, ela tinha os cartõezinhos, localização. Localização na pesquisa dela estava a ver com serviços públicos, ou seja, se ela tinha transporte, iluminação, água e esgoto. Mas tinha gente que não sabia ler. Aí ela colocou lá um ônibusinho, a rede elétrica, a torneirinha, localização, estava lá né, ainda, né, a questão de acesso, onde é que a pessoa chega. Vizinhança, estou aqui a foto com as pessoas no entorno. Então, uma linguagem adequada para o público que será investigado. Você tem que ter também, né, as perguntas adequadas ao tipo de dado que você deseja coletar. Você não pode fazer uma pesquisa qualitativa e coletar dados somente objetivos. Por quê? Porque a pesquisa qualitativa ela foca em quê? Em significação, no porquê, no como, não no que está aqui, ou o quanto, que é uma coisa mais de quantificação, tá? Em ambos os casos, nós temos que ter um cuidado especial com o que a gente chama de pré-teste da pesquisa. O que é o pré-teste? A pesquisa é um teste, certo? Então, a gente chama de pré-teste porque antes de realizar a pesquisa, que é um teste, você tem algum meio de validar aquele seu instrumento de coletar dados. Seja o questionário, seja a entrevista. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai, né, aplicar essa entrevista para verificar a validade, ou seja, se fiz 30 perguntas, aí obtive as respostas, essa pergunta aqui que eu pensei desse jeito, essa pessoa não respondeu legal. Eu não tenho um dado adequado para minha pesquisa. Aí você perdeu. Se você fizer com 20 pessoas para depois perceber isso aí lascou. Faz com uma, analisa, ajusta. Faz com outra, analisa, ajusta. Depende da quantidade e também da pesquisa. Operatividade, ou seja, as pessoas, elas entenderam o que você estava perguntando? Estava claro? Ou você toda vez tem que explicar? Se tem que explicar, ajusta. Por quê? Porque está confuso. As pessoas não estão conseguindo compreender. Melhore essas perguntas.
Após a avaliação do roteiro, realizar todos esses ajustes necessários, tá? Aplicar a entrevista. Olha, é imprescindível que você diga o objetivo daquela entrevista, a natureza do trabalho, para quem e por que aquela pessoa que está sendo entrevistada foi escolhida. Diga, né, assegure o anonimato do entrevistado e o sigilo das respostas. Normalmente a gente diz o seguinte: olha, nós não vamos dizer quem é você e isso aqui vai ser analisado em conjunto de dados. Não dá para lhe identificar, não. Até porque às vezes a pessoa não vai querer falar mal de uma determinada questão se ela tiver como ser exposta. Né? Aqui inclui-se também, né, o termo de livre esclarecimento e consentimento da entrevista. Né? Você tem isso daí. Tá? Que cada vez está sendo mais cobrado. Por quê? Porque uma das questões é, poxa, você está inventando dados. Você pode inventar dados, essa é a realidade. Quem é que me diz, vamos supor aqui, deixa eu pegar aqui alguém de cobaia, que numa pesquisa a Tainara, né, fez lá, foi apresentar a pesquisa para a gente, e disse que entrevistou 30 pessoas. Aí eu digo: Tainara, me prove que você entrevistou essas 30. Não entrevistei. Certo, eu confio em você. Eu acredito em você. Né? Eu estava com você. Né? Mas a pessoa que está lá fora, que vai vir te avaliar, ou a pessoa que vai avaliar o seu trabalho quando você submeter num evento ou num periódico, ela está pouco se lixando para quem é Tainara. Prove. A forma de provar é esse termo de consentimento e livre esclarecimento de participação na pesquisa. É a transcrição de toda a entrevista, é a gravação, está aqui gravado, está aqui transcrito e está aqui, a pessoa assinou um papelzinho. Certo? Então você tem que ter esse cuidado muito mesmo. Certo? E solicitar a autorização para gravar. Por quê? Porque na hora, cara, não queira entrevistar e anotar as coisas ao mesmo tempo. Você vai perder. Peça para gravar. E explique por que você quer gravar. Olha, eu vou gravar, não é para me expor, nem para nada disso, não. Nem toco nesse assunto de expor, né? Eu quero gravar para que eu possa depois ouvir tantas vezes eu precisar para me certificar de que eu não vou estar distorcendo nada do que você falou. Tá? E aí você vai garantir que essa esteja adequada. Olha só, isso é tão sério que eu já vi em pesquisas, até para poder prestar atenção melhor na entrevista. Exatamente. Já vi situações em que a pessoa diz: olha, nas entrevistas foi observado isso e aquilo. Cadê? Me apresente. Onde é que está? Ah, não, na entrevista eu não botei aqui, pois me abra aí a entrevista e me mostra que ele falou essa coisa. Olha o constrangimento. Não, eu não transcrevi. Eu lembrei que ele disse isso. Não existe isso, galera. Não existe isso, não é científico. O que é científico? Entrevistou, gravou, transcreveu. Vai usar? Recorta. Recorta no sentido de copia aquele trecho, coloca no teu trabalho, entre aspas, identifica entrevistado A, B, C ou D, tanto faz, mostra. Essa é a evidência. Nem que você diga: quando perguntado sobre tal questão, né, obteve-se as respostas do quadro X. Aí vamos supor que você entrevistou 10 pessoas. Aí você faz um quadro com uma parte daquela resposta que lhe interessou das 8 pessoas. Aí você faz uma análise em cima daquilo. Portanto, pode-se observar que todos eles concordam com tal assunto. Quem lê a sua pesquisa vai poder ver
a resposta de cada um e dizer se concorda ou não com aquela tua análise. Eu não posso dizer que eu vi nas entrevistas. Tá aqui a entrevista, eu concluo isso disso aqui. Aqui é evidência. Certo? Então, já vi citação em que se pediu para abrir. Abra aí a entrevista e mostre isso aí. Como é que você codificou? Depois nós vamos entrar nesse meandro aí da análise dos dados, como é uma análise de conteúdo, como é uma análise multivariada de dados, Isso tem que estar muito claro. É nessa hora que o bicho pega. Ok, Tainara, acredito em você, confio em você, estava com você. Mas as pessoas que não lhe conhecem, que não me conhecem, que não sabem do nosso compromisso em fazer as coisas do jeito certo, estão nem aí. Prove-se. Esse prove-se, viu? Ai, lasqueira. Prove-se. Tá? Então, é assim que funciona a lógica científica, tá? Bom, deixe claro também que o entrevistado ele pode se sentir livre a interromper, parar, pedir esclarecimento e até mesmo criticar as perguntas. Oh, mas, pelo amor de Deus, como é que você faz uma pergunta dessa para mim? Não, não vou responder, não. É bom que lá no próximo você já não faz esse tipo de pergunta, né? Depender do tipo. Né? E o entrevistado diga, deixe claro que não existe pergunta certa ou errada. Resposta certa ou errada. O que é importante é a gente verificar o que aquela pessoa tem a falar sobre aquele assunto. Não é prova de gabarito. Deixe isso claro, porque às vezes a pessoa fica com medo de responder e responder errado. Não existe resposta errada. O meu interesse aqui é compreender, ver o que você compreende sobre esse fenômeno. E ponto. E vai para frente. Tá? Bom, e a quantidade de pessoas que nós vamos entrevistar vai depender da nossa pesquisa, né? E a gente fala em saturação de dados, ou seja, você vai entrevistar até que as respostas comecem a convergir e não se adicionem mais novas informações. Ou em um caso, por exemplo, como esse do Alverne, né? Ele entrevistou o gestor de uma micro e pequena empresa. Quantos gestores tem na micro e pequena empresa? Só aquele gestor. Então, como ele fez um estudo de caso, tem 100% dos gestores da empresa. Né? Aí, como tinha essa natureza, o que foi que se fez? Não, vamos comparar vários casos. Ok, Diego? Vamos comparar vários casos, porque fazer uma pesquisa baseada na opinião de uma única pessoa de uma empresa pode não ser tão forte. Vamos pelo menos pegar 3. E assim foi feito. Tá? E aí, nas análises, alternativas de análise, você vai transcrever, verificar a transcrição dos dados. Em alguns casos é preciso, pessoal, porque você paga para outra pessoa transcrever, né? O tacógrafo, né? Tacógrafo é? A pessoa que trabalha só transcrevendo, né? Aquele pessoal que fez o concurso lá da Assembleia, dos tribunais, né? Que fica lá só coisa rolando e ela só aquilo ali, a pessoa ganha só para aquilo ali, né? Então, às vezes você pode pegar e pagar para uma pessoa transcrever, aí você bota lá o seu fonezinho, pega o que ela transcreveu, vai ouvindo e lendo o que é que está lá, se está batendo, se está ok. Tá? E avaliar o tipo de análise que será aplicado naquela sua entrevista, se é de conteúdo, se é de discurso, isso aqui nós vamos discutir depois, quando estivermos falando sobre formas de analisar dados. Dentro de uma comunidade de 100 famílias, qual seria o nível de confiança das informações? Bom, então você tem que avaliar a primeira coisa. Você está fazendo a pesquisa qualitativa ou quantitativa? Em uma pesquisa quantitativa, você tem como calcular isso aí exatamente, a depender do questionário. Né? Qual é a amostra para que aquilo ali seja estatisticamente significativo? Numa pesquisa qualitativa, você não está nem aí para
questão de representatividade estatística, porque você está interessado em conhecer aquele fenômeno em profundidade, que pode ser contado em profundidade por uma e por 100 pessoas das 100 diferentes famílias. E aí cada uma delas, né, Diego, vai ter o seu peso e a sua importância dentro do método de pesquisa que você usou. Escolha, né? Eu vou fazer uma pesquisa de quantitativo. Se for, você vai precisar de uma saturação estatística. Se não, você vai precisar de uma saturação de conteúdo, ou você vai explicitar porque que aquela pessoa é importante, isso e aquilo, e tem uma forma para balizar aquela informação que foi dita só por uma pessoa. Faz com duas, faz com três, faz com três e pega a documentação, observa no campo. Então, o conjunto das evidências é que vai lhe dar a validade da pesquisa. E a confiabilidade, obviamente. Tá? Bom, e aí, para fechar, né, a gente chega no questionário, né, que tem por diferença, né, que é uma lista de perguntas estruturadas ou não estruturadas, no sentido de serem perguntas abertas, para fazer vários testes. É entregue ao participante via e-mail, no passado carta, sem a necessidade da presença de você como pesquisador para que se possa responder, certo? Ele é autossuficiente para se responder. Não tem interação ali. Tá? Pode ser pergunta aberta, pergunta fechada. Claro que se você fizer pergunta aberta, a pessoa fica lá com preguiça de sair digitando a resposta, né? Então, normalmente, quando é uma pesquisa qualitativa, a gente realiza entrevistas. E aí você faz com poucos e tal. E aí, quando é uma pesquisa quantitativa, que você quer testar uma determinada característica, que você sabe que ela pode estar presente. Então, por exemplo, a pesquisa que a Estela fez em 2018, ou foi 2019, agora o tempo está passando tão rápido que eu não lembro, que aí ela queria lá as questões de gênero, né? Se a pessoa já tinha sofrido, de algum modo, assédio. Eu não queria saber como foi o assédio, eu não estava interessado, até porque é um tema sensível, e chegar para as pessoas e, como é que você foi assediada, né? É complicado, mas você poderia, aí ela perguntou, não, mas eu quero saber de muita gente, qual a porcentagem das meninas que já se sentiram assediadas, né? Que já sofreram discriminação por fazer curso de engenharia ou de tecnologia, né? Enfim, não entrando em como isso se deu. Veja a sutil diferença. Você sabe que assédio é uma variável importante dentro do contexto de ensino de engenharia e tecnologia, e você quer testar se isso que você já sabe que acontece em algum lugar, já estava registrado que isso acontece, também acontece naquele conjunto de pessoas que estão ali sendo participantes daquela pesquisa. Né? Então, você está interessado em testar. Acontece ou não acontece? Inclusive como testes de hipótese, você pode fazer testes de hipótese. Tá? Numa pesquisa qualitativa, você está interessado em como, em porquê, em o significado daquilo. Então, na pesquisa, tinha uma pergunta aberta também nesse sentido. Né? Como você acha que a universidade pode trabalhar para combater esse tipo de situação? Aí a pessoa vai lá e explica como é que ela acha. Não, o que ela acha que pode ser feito. E aí é aberto, não tem como você saber. Tá? Bom, olha só, é isso que eu falei. Pode conter perguntas abertas, mas né, depende da amostra, né? Dependendo da amostra, você torna inviável a sua pesquisa. Certo? Para fechar de verdade. Eita, que hoje eu conversei pra caramba, hein? 5 horas da tarde, mais 5 minutinhos, peço a vocês. Saiu aí bem metade da turma, né? Tudo bem, acontece. Nós temos o grupo focal.
né? O grupo focal, pessoal, ele é uma mistura de entrevista e observação, certo? Ele vai mesclar a entrevista individual com observações, certo? Por meio de uma entrevista em grupo. Em vez de você entrevistar essa pessoa primeiro, depois essa, não, senta todo mundo aqui e vamos perguntar aqui para todo mundo de uma vez. E o que é valoroso nesse tipo de técnica é os resultados inesperados que se obtém de uma discussão livre de grupo. E isso é interessante porque, por exemplo, você pode ter uma maior validade. Se eu chegar aqui e perguntar como é feito, né, a contabilidade para pagamento das horas extras dos trabalhadores. Esse cabecinha bem aqui, se ele disser a mentira, esse outro tá bem aqui. Não, mas não é assim que faz, não. Então você acaba tendo também uma maior confiança, porque as pessoas acabam não tendendo a manipular ali as informações. Certo? Ah, esse aqui poderia ter respondido, né, assim e assim. E esse outro, mas lembre-se que também tem esse outro passo e complementar a informação. Então você tem uma riqueza de informações aqui e muitas delas inusitadas quando você faz a discussão livre em grupo. É diferente de você discutir isso com uma pessoa, só com uma pessoa, tá? Bom, então você tem resultados inesperados que frequentemente se obtém dessa discussão. Você coleta muito dados em um curto espaço de tempo. Uma coisa é você entrevistar 10 pessoas, uma de cada vez, aí você tem lá, né, 10 horas. Outra coisa é você entrevistar 10 pessoas em 2 horas, certo? E você tem os membros, né, tem a possibilidade de ouvir diversos pontos de vista, aumentando aqui a velocidade de coleta desses dados, né? E, enfim, e você tem a plena legitimidade e convicção nos dados coletados, porque você tem sempre um par ali balizando aquela resposta. O cara, se a pessoa quiser manipular, tem um outro ali que pode lhe dar um contraponto na hora. Desvantagem, né? Você tem que ter uma moderação muito boa, né? Uma pessoa que saiba conduzir, ter cuidado para uma só pessoa, né, não monopolizar as respostas, né, e coagir as pessoas demais ali, só uma pessoa participa. Então, o moderador ele tem que ter a capacidade de identificar isso, jogar as perguntas para um ou outro, né, tentar envolver as pessoas na participação daquele momento. Né. Dificuldades para reunir todo mundo, então você tem uma dificuldade de agendamento. Não é baseado em um ambiente natural, porque, enfim, você está juntando aquelas pessoas com um momento especial, e aí isso pode alterar. A natureza não estruturada das respostas, ou seja, são perguntas abertas, ela pode tornar a codificação e análise mais difícil, são várias. Esses resultados, eles podem ser julgados, né, de modo incompleto, né, com mais facilidades que outras técnicas de coleta, então é bom que você use isso aqui para triangular alguma coisa, e uma opinião pode prevalecer no grupo. Você tem que ter a capacidade de se distanciar disso. Bom, então, uma questão também importante é realizar grupo focal com pessoas que possuem a mesma posição hierárquica, né? Porque os superiores eles podem influenciar significativamente a opinião dos seus subordinados, né? Ou calar, né, aos outros porque simplesmente está participando. Né? Então, se você tivesse numa reunião para discutir algum assunto ou qualquer assunto, né, nós que estamos aqui nessa reunião, mas esse cara que está aqui nessa foto, eu acho que ninguém ia querer saber da minha opinião, né? Nem eu mesmo. Eu iria querer simplesmente ouvi-lo, né? Então tem essa questão de você saber selecionar as pessoas que vão participar ali, tá? Então, normalmente faz com um grupo de 8 a 12 pessoas, né, com entrevistados pré-selecionados. Tenta-se organizar essa atmosfera de informação, né, uma atmosfera descontraída.
com duração de no máximo 3 horas, de 1 a 3 horas, a depender, obviamente, também da interação que se dê naquele grupo. Tá? Grava em áudio, vídeo e eventualmente uma anotação. Pode-se fazer em mais de uma sessão, a depender de vários fatores que você vai avaliar e tentar um moderador com boa habilidade de comunicação e observação interpessoal, tá? Planejamento, para fechar aqui o delineamento, fazer as definições iniciais, né? Claramente quais são os objetivos que você quer, identificar o público que vai ser pesquisado, não é chamado qualquer um de qualquer jeito, definir o número de sessões, local, dia e hora, infraestrutura necessária, definir a forma que vai registrar, a escolha dos moderadores e auxiliares. Nesse caso da pesquisa lá que essa minha colega fez, ela contratou uma psicóloga, ou foi uma assistente social, para conversar com essas pessoas que anteriormente estavam em extrema situação de vulnerabilidade social, para ter esse tato, para ter esse quebra-gelo, sabe, essa sensibilidade. Né? E definir aí quantas pessoas vão participar, por sessão, enfim. Definir esses perfis, né? Fazer a seleção e convidá-los, obviamente. Roteirizar a sessão, então você coloca uma questão inicial, essa questão inicial nunca deve ser as questões importantes, você tem que fazer perguntas, assim também na entrevista individual, tá? Não mencionei, mas começar uma conversa, estabelecer um diálogo, para que você possa fazer as questões centrais e, nesse caso, os resumos e questão final da sua pesquisa. E sempre, né, analisar antecipadamente as possibilidades de análise de dados, os critérios de classificação das informações e que comparações poderão ser realizadas. Tá? Bom, pessoal, era isso por hoje. Tá? Eu sei que foi um pouco mais longo do que o de costume, mas eu espero que vocês tenham captado aí a mensagem, né, as formas de se coletar dados, especialmente em estudos com pessoas, né? É claro que você não vai entrevistar um corpo de prova de concreto, né? Enfim, eu digo isso, eu uso essa brincadeira porque quando eu lecionava essa disciplina, né, numa prova eu coloquei uma determinada pesquisa, a pessoa dizendo que ia fazer um estudo experimental para testar, sei lá, cinza do bagaço de cana para fazer argamassa. Aí dizer que tipos de coleta de dados você aplicaria nessa pesquisa. Uma pessoa, pasme, colocou entrevista. Quer dizer, vai entrevistar argamassa, né? Então, assim, você tem que ter essa sensibilidade, tá? Então, pessoal, é isso, né? Os meios de coletar dados. Espero que possa lhe auxiliar aí nessa definição da metodologia de estudo que vocês vão aplicar na pesquisa de vocês. Alguma dúvida, algum questionamento? Se não, né, eu vou encerrando a gravação.